Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. Está diante de nós um texto muito interessante que o Espírito Santo falou no meu coração nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para introduzir aqui, irmão, nós vimos já nessa leitura, o Espírito Santo falou comigo, aleluia, sobre a grandeza de Deus e como Deus se importa com o homem. Aleluia, porque Ele não criou o homem primeiro e depois mandou o homem fazer as coisas, né? Vai lá, planta o jardim, faz e acontece. Não, primeiro Deus criou os céus e a terra, criou um jardim, depois que criou o jardim, Ele colocou o homem lá dentro. Aleluia, isso mostra que o cuidado de Deus em preparar todas as coisas, aleluia, os frutos que Ele ia se alimentar, Ele foi fazendo as coisas, depois agora eu vou criar o homem. Aleluia, façamos o homem a nossa imagem. Então Ele pega o pó da terra e faz o homem e coloca dentro do jardim já preparado. Aleluia, sabe qual é a primeira coisa que eu aprendo aqui? Aleluia, Deus tem um cuidado muito grande pelo ser humano. Aleluia, né? Porque tudo que o homem faz hoje, embora nós nos alimentamos de carne, de frango, de frutos, de vegetais, nada disso foi o homem que fez. Tudo foi Deus que fez para o homem. Então nós vemos aí que Deus cuida do homem. Aleluia. Mesmo ímpio, mesmo pecador, da pior espécie, Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é bom para o justo e para o injusto. Faz com que o sol nasça para o justo e para o injusto. Mesmo o pecador do mundo, ele não sendo cristão, não acreditando em Deus, ele se beneficia das coisas que Deus criou, porque ele se alimenta das coisas que Deus fez. Aleluia! Isso nós vemos o que? A bondade de Deus. Mas aqui no texto, em que nós acabamos de ler, em que Deus vai criar os céus e a terra, Ele fez esse jardim, irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai guardando isso, que como Deus fez esse jardim e colocou o homem lá, aleluia, este homem vai pecar contra Deus, não é isso? Tentado é para a serpente que tenta, aleluia, a Eva, e Eva vai lá e oferece para Adão. Deus tinha dado uma ordem, aleluia, dizendo, olha, está aí toda a árvore que eu plantei. Tem a árvore da ciência do bem e do mal, tem a árvore da vida, você pode comer de todas, menos daquela ali. Interessante que ele não comeu da árvore da vida, porque se ele comesse, ele ia viver eternamente. Ele preferiu ir na árvore que Deus tinha falado não. Aleluia, né? Porque o homem tem essa tendência de Deus falar sim e ele não ir, e Deus falar não e ele se interessar. Aleluia. E aí o que vai acontecer? Depois que acontece isso, a Bíblia vai dizer então que Deus então expulsou Adão do paraíso. Aleluia. Só que o paraíso, o jardim do Éden, estava aqui. Ou seja, Deus não destruiu esse jardim, o jardim estava ali. Aleluia. Ele vai aparecer esse jardim lá em Apocalipse, na carta à igreja de Éfeso, né? Ao que vencer, né? Ele comerá da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ou seja, o paraíso ainda existe e a árvore também. Aleluia. Por que ninguém então acha ele hoje? Porque agora está numa dimensão espiritual. Aleluia. Não está mais na dimensão física. Aleluia. Não é? E quando Deus expulsar o homem, a Bíblia diz que Deus chamou um querubim com a espada de fogo flamejante e disse: agora fica aí na entrada, para que o homem não queira entrar por este caminho novamente. Isso dá a entender que até aquele momento, aleluia, havia como o homem retornar para aquele caminho, só o caminho estava fechado. Aleluia. Estava fechado e ninguém tinha direito a entrar de volta, aleluia, naquele paraíso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o que vai acontecer com o homem? Aleluia, ele perde o direito daquilo que Deus criou para ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus bota um anjo ali com a espada de fogo desembainhada, aleluia, não deixando que o homem volte por aquele caminho. Aleluia. Só que Apocalipse vai dizer, o que vencer, ele vai poder entrar de novo no Éden. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E como vencer, irmão? Como tornar este lugar? Como entrar novamente? Aleluia.
E o que me chama a atenção aqui, irmãos, nesta noite, aleluia, também, é uma parte, não sei quem prestou atenção nessa leitura, aleluia, que diz que do rio, do Éden, né, do Éden saiu um rio, não é isso? Que é o rio da vida, e este rio se dividia em 4 braços, se dividia em 4. O rio que saia do jardim do Éden, aleluia, era um rio que vinha do próprio trono de Deus. Ele é descrito também em Ezequiel 47. Aleluia, que aquele rio ali, que vem, que passa pelo Éden, que vem do Éden, que nasce no Éden, toda criatura que entrar nele recebe vida. Se entrar alguma coisa morta, recebe vida na hora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, este rio, Ezequiel 47, que é este mesmo rio da vida, ele desce até a terra. E a Bíblia diz que ele vem passando pela terra. E aonde já é uma coisa morta, que aquele rio tocar, aquela criatura morta vive na hora. Aleluia. Porque o rio da vida que vem do céu, do trono do Senhor para nós, irmão Michel, assim, ele traz vida e vida com abundância. Ele quer tocar a gente nesta noite. Aleluia. Para que a gente receba a vida. Aonde este rio vem, aleluia, ele traz vida. Vida com abundância. Aleluia. Não traz morte. Não existe morte onde tem esse rio, irmãos. Aleluia. Este rio é o rio que vem direto do trono de Deus. E há um acesso hoje, embora Deus fechou naquela época, Jesus vai dizer, agora está aberto pelo novo e vivo caminho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é o que? A vida, não tem morte. Aleluia. Então, se essa palavra tivesse um título, seria o retorno à terra escondida. Aleluia. Você prestou atenção, aleluia, no verso 10 e 11 e 12, que diz assim, e saiu um rio do Éden para regar o jardim. Se dividia em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Aleluia. Ou seja, a Bíblia está dizendo, literalmente, que esse rio que sai do Éden, ele se divide em 4 braços. Um vai para um lado, outro vai para o outro, outro vai para um lado, outro vai para o outro. E um determinado rio chamado o rio Pison, para a gente ter uma ideia, o rio, aqui fala também sobre o rio Gion. Esse rio Gion, ele regava o tanque de Betesda. Lembra do tanque de Betesda? Que o anjo descia e fazia um movimento, e quem descia naquele tanque na mesma hora era sarado. Aleluia! E Jesus chega ali, podendo curar todo mundo, né? Olha só, Jesus chegou ali, podia falar assim, olha, eu sou o rio da vida, eu sou o verdadeiro rio, que eu posso curar vocês todos. Ele poderia fazer isso, mas ele não fez. Aleluia! Né? Então não se iluda, que às vezes nós queremos salvar todo mundo. Aleluia, mas Jesus foi ali por causa de uma alma, aleluia. Quem sabe nesta noite Jesus não veio aqui por causa de uma alma, aleluia. Quem sabe nesta noite Jesus não foi atrás da multidão, irmão, ele foi atrás de uma alma, aleluia. E aquela uma alma, Jesus chega para ele e fala assim, você está há muito tempo assim, né, moço? O moço fala, não tem ninguém que me ajude. E Jesus, então levanta, está na tua cama e anda, aleluia. Ele pegou e andou. Depois que ele foi curado, as pessoas, quem te mandou? Foi um homem aí. Aquele homem não conheceu Jesus. Depois Jesus vai se fazer conhecido para ele. Pode ser que você nem conheça Jesus ainda, mas Jesus vai te levantar e vai se fazer conhecido, aleluia, para você também, aleluia, para mostrar que Ele é Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, no início, aquele jardim é um modelo de comunhão, é um modelo, né, de intimidade espiritual com Deus, aonde Deus vinha toda a viração do dia encontrar-se com Adão. Aleluia. Toda tardinha Deus vinha conversar com Adão. Como é que está, Adão? Está tudo bem, está maravilha, Senhor. Porque Adão não sabia o que era doença, o que era tristeza, o que era coisa ruim. Só tinha felicidade, só tinha paz. E ainda tinha a felicidade de ter a comunhão com Ele. Aleluia. Então, o que é o Jardim do Éden hoje, espiritual, que nós podemos comparar? Um lugar de intimidade com Jesus. Um lugar onde você se encontra com o Senhor. Que pode ser um cantinho da sua casa. E que você dobra seu joelho para falar com Deus. Aleluia. Nisso que está a maravilha, porque não é mais um lugar físico. Porque se fosse um lugar físico, a gente teria que ir lá para aquela parte do Oriente Médio. Mas é o contrário que nós vemos hoje lá. Não há paz, só há guerra naquele lugar. Em Gaza, Israel, né? É um lugar de guerra. Mas este lugar de paz ou de intimidade está na vida daquele que ora. Glória a Deus. Na vida daquele que tem um particular com Deus.
Aleluia. Toda a tarde Deus ia falar com Adão. Aleluia. E hoje, né, Jesus, mais na frente, ele vai inaugurar um novo templo, dizendo: agora o Pai procura os verdadeiros adoradores, que não adoram só à tarde, adoram o tempo todo, em espírito e em verdade. Aleluia. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Ele ora e adora no monte, adora em casa, adora na cama, adora em qualquer lugar. Por quê? Porque agora o caminho está aberto. Jesus abriu o caminho para você entrar na comunhão e voltar para o jardim. Quem pode dizer aleluia? Aleluia, Pai. O jardim agora está aberto, mas só tem uma porta, e esta porta que é o caminho é Jesus. Aleluia. Não há outro meio, não há outra forma de voltar para aquele caminho. Aleluia. E este rio, irmão, aleluia, né, que é o rio, louvado seja o nome do Senhor, Avilá, onde há ouro. O Espírito Santo falou no meu coração nesta noite o seguinte: aleluia. Este rio que sai direto do trono de Deus, assim como o Gion ele regava, né, o tanque de Betesda, o Eufrates ainda existe hoje, né? Tanto que tem uma profecia em Apocalipse, um desses rios Eufrates, vai dizer que esse rio Eufrates vai secar no final dos tempos, para que os reis da terra entrem pelo Eufrates para poder combater contra Jesus. Por quê? Porque o adversário, ele lá no jardim fez Adão pecar. E como que ele vai chegar no lugar espiritual? Não tem como o adversário chegar neste lugar espiritual que está escondido por Deus, a não ser que ele saiba onde há a nascente do rio. Porque o rio, ele nascia onde? No Éden. Aleluia. Agora, se o Eufrates seca e os reis da terra vêm para o Eufrates seco, o final da nascente, onde for a nascente do Eufrates, é onde começa este rio da vida. E o adversário vai tentar tomar aquele lugar, porque ele vai guerrear, né? A Bíblia fala sobre a batalha do Armagedon, que é o seguinte: ele vai chegar lá e vai falar: essa terra é minha, porque ali eu fiz o homem cair. Então tudo aquilo que ele peca, ele faz um pecado, ele quer tomar para ele. Ele quer por legalidade dizer: isto é meu porque a mim me foi entregue. Ele disse isso para Jesus na tentação: todo esse reino da terra te darei porque a mim me foi entregue. E o próprio Jesus, né, e Paulo vai chamar ele do Deus desse século, o príncipe deste século. Aleluia. O mundo jaz no maligno. Ou seja, quando você peca, você está entregando a sua vida para Satanás. Aleluia. Por outro lado, aleluia, né, quando você crê no Senhor Jesus, a Bíblia diz que o diabo cai por terra, os escritos que estavam contra a sua vida é riscado. Você pode dizer aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, assim como há esses outros rios, este rio chamado Pison, ele vem direto também do trono de Deus, e ele leva para uma terra de Avilá, onde há expansão e abundância. Aleluia. Onde o ouro não é ruim, porque nem todo ouro é bom. A Bíblia diz que o ouro dessa terra é bom. Isso quer dizer que tem o ouro ruim. Por que o ouro ruim? Que traz perdição. Tem pessoa, né, que ajunta para a sua própria perdição, e Jesus vai dizer para não juntar tesouros sobre esta terra. Aleluia, né? E a Bíblia não é contra a prosperidade, é contra como você usa. Glória a Deus, aleluia. Se você prosperasse hoje, o que você faria com sua prosperidade? Aleluia, né? Você de repente tem projetos, mas você tem algum projeto para Jesus? Ou você só pensa em você? Você de repente, Deus quer te transformar num empresário bem sucedido. Aleluia. Mas você pensa em fazer o que quando você estiver formado, tiver seu emprego, tiver seu dinheiro? Você pensa em expandir o reino de Deus ou pensa em você? Por isso que Jesus vai dizer: não ajuntei tesouro nesta terra, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, onde o ferrugem consome. Ajuntai tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, né? Onde a traça não corrói, onde o ferrugem não consome. Como que você vai juntar tesouro no céu? Aplicando no reino de Deus. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Aplicando no reino do céu, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu creio que nesta noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você vai aprender um caminho de volta. De volta aonde? Ao lugar de intimidade com Jesus. A comunhão com o teu pastor, que é Jesus Cristo. Aleluia. Porque o pastor, irmão, essa ideia de um pastor ser o teu mediador, ela é nova, não está na Bíblia. No tempo dos apóstolos, eles apresentavam a Cristo para as pessoas, e as pessoas aprendiam a ter comunhão com Ele. Aleluia. Ali as pessoas cresciam espiritualmente e depois desenvolviam o seu ministério para ganhar almas ou fazer algo para o Senhor Jesus. Aleluia. Você não pode ser um bebê eterno sempre tomando uma madeirinha na boca, um alimento espiritual. Aleluia. Você precisa dar alimento. Aleluia. Você tem que aprender, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que quando nós viemos para a presença do Senhor,
Nós somos crianças espirituais. E Paulo vai dizer: com leite vos criei, não com alimento sólido, porque você não pode suportar, porque o alimento sólido é para os perfeitos. Porque em razão do costume tem o seu sentido, né, preparado para discernir tanto o bem como o mal. Paulo disse: pelo tempo que vocês têm, já era para estar dado alimento sólido, mas tem que dar, né, leitinho, tem que dar papinha. Porque o alimento sólido é para os adultos espirituais. Ou seja, ele está dizendo que existe alimento sólido e existe também papinha espiritual. Tem crente que já tinha que estar comendo, né, maná, mas tem que dar papinha para ele. Por quê? Porque ele não cresce. Aleluia. Então, irmãos, o que Deus está falando com essa palavra? Volte ao lugar de intimidade com Deus para que você venha crescer, para que você venha ser uma pessoa, né, aleluia, madura na fé, para que você venha amadurecer e também, né, poder impactar vidas. Aleluia. Porque, irmãos, eu creio que não é isso que Deus quer para você, né? Que toda vez que você vem no culto, você come sua papinha, seu alimentinho, beleza, você comeu, aleluia. E você está dando o que lá fora? Aleluia, né? Na verdade, Deus quer despertar a igreja, Deus quer trazer despertamento para que você seja uma bênção. Quando Deus falou para Abraão, falou: sai da tua terra, da tua parentela, vou te mostrar para a terra que você tem que ir, abençoarei grandemente e tu serás o que? Uma bênção. Então Deus tem chamado você, a sua igreja, né, para ser uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nesta noite, irmão, que você venha despertar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque ali, irmãos, o que tinha ali? O que você deu? Tinha ouro, né? Você já viu ouro na superfície? Fácil? Não. Na superfície só tem cascalho, pedra, areia, lama. Aleluia. O ouro está onde? Escondido. Aleluia. Para achar diamante, está escondido. Para achar petróleo, que é valioso, está escondido. Então tudo que é valioso está escondido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquilo que está aparecendo muito, está muito em evidência, que está fácil, não tem valor. Aleluia. Mas aquilo que tem valor está escondido. Aleluia. E se você é uma terra fértil, se você habitar em Avilá, onde há ouro, dentro de você, aleluia, tem algo valioso. Você pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia, e isso precisa ser o quê? Desenterrado por você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem sabe nesta noite tem algo aí de Deus dentro de você que está enterrado. E Deus quer desenterrar. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Convido vocês para se colocar de pé, né, em nome de Jesus. Né, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, o rio Pison significa aquele que cerca, aqueles que estão em aliança. Aleluia. Eu creio que Jesus, ele tem uma aliança conosco. Ele tem uma aliança com você. A princípio é o que? Uma aliança com o seu próprio sangue. E o que vem a ser, irmãos, uma aliança? Né? A aliança nada mais é do que um compromisso. Aleluia. Jesus tem um compromisso com cada um, a qual um dia ele derramou o seu sangue. Por isso que ele vai dizer: este é o cálice da nova aliança do seu sangue. Quando Jesus derrama o seu sangue, ele está dizendo: eu estou te comprando e agora você é meu. Aleluia. E quando nós somos de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia chega a dizer que ele pega, aleluia, pode ter 100 ovelhas. Qualquer pessoa, naturalmente falando, se fôssemos nós pensaríamos: já tenho 100, eu vou deixar essa uma para lá, eu vou pegar essa 99, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou pegar essas 99 que eu já tenho, afinal de contas eu já tenho 99, aleluia. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essas 99, aleluia, e vou guardar para mim e deixar aquela uma para lá. Aleluia, né? Mas o que Jesus faz? Ele diz a Bíblia que ele pega aquela 99, guarda num lugar seguro, aleluia, e vai atrás daquela uma ovelha, aleluia. Ou seja, para Jesus, irmão, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma ovelha tem valor. Vai em paz para tua casa, pensando o seguinte: Adão, ele peca, aleluia, e ele percebe que estava nu, aleluia, e Deus vai dizer: quem mostrou que você estava nu? Aí ele vai explicar: não, Deus, foi a mulher. E depois ele falou: mulher, por que tu fez? Foi a serpente. Aí, louvado seja, ele se esconde atrás da árvore, né? Bota a culpa na mulher. A diferença entre Adão e Jesus é que Jesus vai para cima. Enquanto Adão foi para trás do madeiro e botou a culpa na mulher, Jesus foi para frente do madeiro, abriu os braços e falou assim: a culpa eu pego toda. Assim, Jesus pegou a nossa culpa. Aleluia. Quem é a mulher hoje? A igreja. Aleluia.
Glória a Deus. A igreja não pode carregar a culpa, porque Jesus já carregou nossa culpa. Aleluia. O perdão é teu, a misericórdia é tua. E para completar, aleluia, Adão, ele é homem e Deus vai vestir ele de cordeiro. E Jesus, sendo um cordeiro, se vestiu de homem para morrer por você. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Assim vamos orar pelo final.